Oi, pessoal! Eu sou a Carla, sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre os estados físicos da matéria. Toda matéria é formada por pequenas partículas e, dependendo do grau de agregação entre elas, podem ser encontradas em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as partículas se encontram muito próximas. Por isso, os sólidos apresentam forma e volume fixos. Nesse caso, a força de atração é bem maior e isso determina a forma definida dos sólidos. O gelo e as plantas, por exemplo, encontram-se nesse estado. No estado líquido, as partículas estão mais afastadas. Por isso, os líquidos apresentam volume fixo, porém a forma varia de acordo com o recipiente onde estão, por causa da facilidade de escoamento. Nesse caso, a força de atração já é menor. São exemplos: a água, o leite e a gasolina. No estado gasoso, as partículas estão muito afastadas, movimentando-se livremente. Assim, os gases não têm forma nem volume definidos. Eles tendem a ocupar o maior espaço possível. Nesse caso, a força de atração é mínima e o que predomina é a força de repulsão. São exemplos: o gás oxigênio, o gás carbônico e o butano, que é encontrado no gás de cozinha. A matéria pode mudar de estado físico dependendo, principalmente, da variação de temperatura. No resfriamento, as partículas tendem a se aproximar, enquanto no aquecimento, as partículas tendem a se afastar. Vejamos as mudanças de estado físico usando a água como exemplo. Na fusão, temos a passagem do estado sólido, gelo, portanto, para líquido. É o que acontece quando tiramos uma forminha com gelo do freezer e deixamos esse material à temperatura ambiente. Todos sabemos que o gelo vai derreter. Na vaporização, temos a passagem do estado líquido para gasoso, que a gente chama então de vapor d'água. Isso acontece quando aquecemos água numa panela, por exemplo. Na condensação, observamos a passagem do estado gasoso para líquido, ou seja, conversão de vapor para água. Observamos isso quando, tendo uma panela com água quente e com tampa. Quando o vapor chega na tampa, esse material resfria e se torna líquido novamente. É por isso que vemos muitas gotículas de água na tampa após o aquecimento da água. Na solidificação, vemos a passagem do estado líquido para sólido. Como conseguimos isso? Colocando água em formas, por exemplo, e colocando-as no freezer. É só aguardar algumas horas e temos gelo formado. Essas mudanças acontecem sob temperaturas específicas, e a essas temperaturas responsáveis pelas mudanças de estado físico chamamos de ponto de fusão e ponto de ebulição. Dessa maneira, ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para líquido ou vice-versa. O ponto de fusão da água, por exemplo, é 0 graus Celsius. Ponto de ebulição é a temperatura em que ela passa do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa. O ponto de ebulição da água, por exemplo, é 100 graus Celsius. Assim sendo, nós podemos construir uma reta, que é uma reta numérica, e a esta reta nós acrescentamos ponto de fusão, ponto de ebulição. O ponto de fusão representa exatamente a temperatura que indica, então, a mudança de estado sólido para líquido. Portanto, tudo que estiver à esquerda do ponto de fusão será sólido, e tudo que estiver à direita do ponto de fusão será líquido.
O ponto de ebulição refere-se exatamente à temperatura que faz com que uma substância passe de estado líquido para gasoso. Portanto, todo valor à direita do ponto de ebulição terá como estado físico daquele material estado gasoso. Eu coloquei aqui para vocês 3 retas com ponto de fusão e ponto de ebulição de cada uma dessas 3 substâncias: água, oxigênio e alumínio. E por fim, a gente vai ainda analisar uma situação. Hoje nós estamos a uma temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius. Se eu quisesse saber, então, qual o estado físico de cada uma dessas substâncias aqui, eu poderia colocar esse valor em cada uma das retas, para daí, então, poder determinar o estado físico de cada uma. Na primeira reta, na reta da água, o 20 estaria mais ou menos aqui, neste ponto aqui, estaria o 20 graus Celsius. Então, se o 20 está aqui entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, portanto, a água a 20 graus está em estado líquido. Quanto ao oxigênio, o 20 graus estaria para cá, aliás, bem para cá, bem fora de escala, porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição do oxigênio, eles são negativos, são valores que estão bem abaixo de zero. E o 20 estaria, então, bem à direita do ponto de ebulição, bem à direita do ponto de ebulição, estado gasoso. Quanto ao alumínio, que tem ponto de fusão 660 graus e ponto de ebulição de mais de 2.000 graus Celsius, o 20 estaria nesta reta aqui, à esquerda do ponto de fusão. Portanto, se ele está à esquerda do ponto de fusão, também fora de escala, o alumínio a 20 graus está em estado sólido. E aí, pessoal, anotaram tudo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui teu comentário. Gostou da aula? Então dá um like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Até mais!